ao mesmo tempo você reitera que você tinha ou tem um lugar de valor, e 2, você justifica quando você não tem. Por quê? Porque alguém vai pegar ou alguém pegou. Esses comunistas ou esses governos de esquerda ou eles que destruíram o meu país, o Brasil, a minha casa, o meu trabalho, a minha possibilidade, já tem um outro que é responsável pelo meu fracasso. O fantasma do comunismo. Olha só que curioso, como ainda hoje a gente tem muitos pedidos e muitos debates aqui, inclusive, para a gente abrir esse nó, né? Desembaraçar esse nó. Então, primeira coisa, fantasma. Claro, a gente sabe o que é um fantasma no sentido um ghost, uma assombração. Só que estou fazendo um jogo de palavras também com fantasma, como a gente traduziu, não tão corretamente, mas até hoje a gente usa, do francês, o conceito de fantasia. O fantasma fundamental ou fantasia fundamental, que tem radicais, os mesmos radicais, né? O que a gente está falando? Que inconscientemente a gente desenha matrizes, histórias, cenas. Então é isso que eu queria analisar, isso que eu queria que a gente parasse para pensar um pouco. E pelo título aqui da nossa conversa está claro que essa ideia comunismo, ela vai reverberar com uma das fantasias fundamentais do humano. Qual seria? O que a gente imaginariza? Alguém vai pegar o que é meu. Alguém vai entrar na minha casa e vai... Ah, você é comunista? Então tá bom, então vai... abre sua casa e recebe os refugiados. Eles vão pegar o seu quarto, vai ter gente... Você não tem um quarto? Você não é um burguês com quarto e brinquedo e tal? Você vai receber 5 pessoas para usar os seus brinquedos, o seu banheiro, a sua maravilhosa piscina. Você é uma esquerda caviar? Você vai conseguir dividir? Então... sim, a gente já vai chegar nessa ideia de divisão, vamos chegar lá, mas por hora, o fantasma, a fantasia inconsciente, ela e aí me perdoem, né? Mas o que a gente vai fazer se é a nossa base psíquica e que se repete muitas vezes? É uma matriz edípica. Lembra? No sentido de que a gente acha que a gente estava num território, né? Isso que é a vivência edípica, você estava aqui numa célula narcísica com o outro e alguém veio e cortou isso, interrompeu, tirou uma fruição sem limites, Jardim do Éden, e disse: fora, sai daqui, você vai perder algo que você imaginarizava como prazeroso, um Éden, um estável. Isso é edípico, isso é universal. Qualquer estudante, qualquer estudioso de Jung, roteiro de cinema, narrativa, sabe que o início de qualquer história era algum tipo de paraíso, algum tipo de estabilidade, de harmonia, de Éden que foi rompido. Tem um trauma inicial, tem um conflito, tem um confronto, uma batalha. Algo acontece para que o herói saia do seu sossego. Então, a gente tem no comunismo a projeção de 2 coisas. Algo vai instaurar uma ruptura, algo vai me tirar de um lugar e daquilo que eu poderia ter e poderia ser, ou do que eu sou e do que eu tenho. E 2, alguém quer o que eu tenho.
alguém deseja o que eu tenho. Olha como é interessante essa trama, porque você mata 2 coelhos numa tacada só. Primeiro, você tinha algo, você estava num lugar fálico, você estava num lugar de completude, você estava bem. Você já teve o momento de ser aquele que é o invejado, daquele que tinha alguma coisa. E 2, né, no plot, a parte lógica é: alguém vai invadir e vai pegar o que é meu. Alguém vai tirar esse lugar de conforto e eventualmente de privilégio que era o meu. Então você vê, ao mesmo tempo você reitera que você tinha ou tem um lugar de valor, e 2, você justifica quando você não tem. Por quê? Porque alguém vai pegar ou alguém pegou. Esses comunistas ou esses governos de esquerda ou eles que destruíram o meu país, o Brasil, a minha casa, o meu trabalho, a minha possibilidade, já tem um outro que é responsável pelo meu fracasso. É um outro que, já que ele teve ação de cotas ou ação afirmativa, ou ele foi privilegiado de alguma maneira, por isso, porque ele teve e eu não tenho. De novo, uma matriz edípica básica, a rivalidade entre os irmãos, a rivalidade estrutural entre os pares. Isso a gente sabe, lembra? Aquela campanha publicitária clássica que deu tão certo e foi tirada do ar, né? Tesourinhas Mickey. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Basal, gente, basal, inconsciente, a céu aberto, explícito. Eu tenho a tesourinha Mickey, você menos, você não tem. Eu tenho esse carro, você não tem. Eu tenho mais que você. Sensacional. Goleiro argentino pegou um pênalti, fez o seu time ser campeão, maravilhoso. Maravilhoso goleiro, não vou discutir. Recebe a taça, tem o troféu, qual é a imagem emblemática, maravilhosa. Coloca aqui, né? Ó, aqui, ó, meu pau. Eu tenho. E faz esse gesto aqui. Não é sensacional? Afirmação fálica e que vai dizer: eu tenho, você não tem, eu venci, eu sou maior. Né? Essa é a afirmação viril, essa é a competição. O fantasma do comunismo está lidando com isso. É como se ele fosse o desenho de quando eu perco, desenho de quando isso vai me ser retirado, porque você vai entrar e vai me invadir. E agora a gente tem uma pergunta para além das fantasias, para além do Édipo, para além da cena trágica, inconsciente e seus desdobramentos. A gente tem uma pergunta que seria objetiva, que é a seguinte: olha só que curioso, como civilização humana, nós criamos as sociedades mais desiguais do vasto reino da natureza. Em nenhuma outra espécie de ser vivo, de animal, a gente tem os cachorros tão poderosos e tão ricos e a massa de cachorros tão faminta, tão dominada, tão pobre, tão manipulada. Não existe isso. Ou dos leões, ou das samambaias, ou das moscas. Não é curioso? Então, a gente está construindo ainda, né? Parece que, pensando em termos de macro-história, a gente ficou milhões de anos, se for contar, né, o início da vida, todos os hominídeos, mas enfim, 150 mil, 200 mil de sapiens, a gente ficou ali a maior parte do tempo, caça, coleta, anda, se organiza, faz, e
sobretudo a partir de uma matriz da Revolução Neolítica Agrária, a gente começou a plantar, dominar a terra, fazer extrativismo, fazer excedentes, guardar e concentrar. Então, os últimos 10.000 anos da história, máxima concentração. Vou terminar por aqui, né? Será que a melhor maneira da gente viver com tal grau de concentração, com tal, né, tantas pesquisas, Piketty e outros, para falar sobre a desigualdade e os mecanismos concentracionistas? Acho que a gente tem o direito, para não dizer um dever, inclusive ético, moral, de se perguntar sobre esses mecanismos, sem ter medo de fantasmas, de nomes esquerdistas, comunistas, de sistemas autoritários, tirando isso ou debatendo tudo isso, mas como se perguntar sobre as nossas formas de estarmos juntos em territórios comuns, de maneiras mais justas possível, né? Qual a forma mais justa possível da gente estar junto no campo comum? Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima!